Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Lembrando Quem Você É. Eu sou Cristina Camargo e aqui eu vou trazer para você assuntos, histórias e temas que vão ajudar você a criar uma vida melhor, a saber de todo o seu potencial e viver criando o céu na terra. E hoje, no episódio de hoje, eu vou começar contando a minha história. Espero que ela inspire você. E eu sou mineira de uma cidade chamada Medina, que fica no Vale do Jequitinhonha, né? Alguns amigos brincam que a gente tem que passar lá de primeira, porque de segunda você não vai enxergar. Eu sou a quinta filha de uma família de 7 e a minha mãe, eu herdei dela muita perseverança, ela sempre foi muito determinada e batalhadora, e o meu pai era fotógrafo, né? A minha mãe professora, e o meu pai era fotógrafo, sempre foi artista e um sonhador. E eu sinto que eu também, né, herdei muito essa capacidade de sonhar. Na época que eu nasci, a minha cidade foi considerada a maior jazida de águas marinhas do Brasil. E essa pedra, ela é uma pedra azul, né, que é considerada a pedra que trabalha o chakra laríngeo. E o chakra laríngeo, ele fala de se sentir merecedor para viver plenamente, né, para viver em estado de graça. Então eu sinto que o lugar que a gente nasce, de alguma forma, tudo é orquestrado para nos apoiar, para nos ajudar. Então eu nasci no meio, né, de um lugar onde tinha muita frequência, muita irradiação desse potencial de desenvolver a comunicação e essa conexão com o divino. Então eu sinto que isso já foi uma grande bênção. Eu, na infância, me lembro, né, de ser criada com benzedeira. A minha mãe tinha uma benzedeira que ficava com a gente quando ela viajava, né? Então isso tudo foi me sugestionando, né, a esse mundo de terapia holística, de mistérios, de fé. Na minha infância, eu lembro que eu já tinha uma busca espiritual. Eu lembro que quando eu estava mais ou menos com uns 9 anos de idade, eu estava brincando fazendo uns bonequinhos de gesso, e no meio da brincadeira, eu lembro de olhar para o céu e falar assim: meu Deus, eu quero ir para o céu. Não importa o que eu passe aqui na terra, eu quero ir para o céu. E aí, quando eu olho para trás, eu percebo que tudo, né, vai levando a gente a algum propósito que eu acho que pode ser que a gente já venha com ele, né? Naquele momento, eu tive já essa busca, né? Sei lá, esse desejo, eu fiz esse pedido, embora, né, ainda naquele momento com uma crença de que precisava de sofrer, porque eu posso passar o que for aqui na Terra, então já com uma visão, né, um pouco de sofrimento para a espiritualidade. E eu sinto que já naquele momento eu estava conectada com um propósito, né, que eu falo que eu tenho um propósito, eu brinco com os meus amigos que o meu propósito é criar o céu na Terra. E hoje, gente, eu tenho clareza, né, que na verdade céu e inferno são só estados da nossa mente. E o viver o céu na Terra é ser capaz de tirar um proveito, de crescer com as experiências e de encontrar um jeito, né, de ser feliz. Eu acho que isso é o grande propósito. O meu propósito, eu acho que de todos, e eu venho sempre falando que eu quero encontrar minha família de alma, porque eu acredito naquela teoria do 100º macaco, que quanto mais pessoas, né, a hora que chegar um número quântico de pessoas, essa mudança, ela acontece naturalmente no planeta. Então eu cresci ali na infância, né? Na minha adolescência, eu já buscava muitos livros, né, de autoconhecimento, de pensamento positivo. Eu lembro de ter lido aquele livro, O Maior Vendedor do Mundo, e eu fazia regularmente, né? Ele mandava a gente ler a lição de manhã, de tarde, de noite, e eu fazia aquilo religiosamente, e foi quando eu comecei a me deparar
com a questão inconsciente, porque eu falava as frases positivas e eu comecei a perceber muito barulho dentro de mim, né, muita ansiedade. E eu me lembro que nessa fase da adolescência, né, eu tinha uns amigos e que esses amigos começaram, né, a entrar na droga. E foi uma coisa muito complexa para mim, porque eu sempre tive essa clareza, assim, eu tinha muito medo de dar trabalho para os meus pais, né? Eu percebia toda a batalha deles, então eu era muito consciente de cuidar para não decepcionar, desapontar os meus pais. E eu me lembro, né, de falar para uma amiga que era muito, muito chegada, né, sobre essa questão de que não ia ser uma coisa boa, né, essa questão de seguir nas drogas, e ela me disse: Cristina, você está falando igual a minha mãe. E eu me lembro, assim, de alguns momentos, né, assim, na varanda da minha casa, eu lá com 15, né, 16 anos, me sentindo muito sozinha, conversando com as estrelas, né, porque eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu realmente entrava para aquele mundo para ser aceita, ou eu tomava aquela decisão. Né? E graças a Deus, naquele momento, eu tomei a decisão de não seguir. Eu acabei encontrando outra turma de pessoas mais jovens. E o que acontece é que daquele momento, né, eu acho que eu comentei com a minha mãe o que estava acontecendo, e ela resolve mudar de bairro, porque aquele bairro que a gente estava muito forte essa tendência, essa questão das drogas. E a gente muda, né? Eu mudo para o bairro Gutierrez, quem é de Belo Horizonte aí conhece. E eu estava mais ou menos com 16, 17 anos e eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito grande. E hoje eu acho que, né, tinha um pouco de pânico, e eu comecei a buscar terapia. Foi nessa época. Nessa época eu encontrei um psiquiatra. Eu cheguei a tomar uma medicação leve, e ele usava já um tratamento alternativo, né? Ele colocava uns eletrodos assim na minha cabeça, e eu me lembro de repetir algumas frases: sou uma mulher feliz, eu mereço ser amada. E sempre foi algo assim, que eu não tinha uma condição de pagar terapia, então eu pedia realmente humildemente, né, para baixar o preço. E eu lembro que eu sempre trabalhei desde os meus 12 anos, eu dava um jeito de ganhar dinheiro, eu sempre fui, né, assim, empreendedora. Desde criança eu lembro de vender limão, de vender ovo, e então eu sempre tinha um dinheirinho e eu pagava, né, o que eu podia. Então eu sempre encontrei muitos anjos que me ajudaram, né, na minha vida. E eu então, né, finalizo o meu segundo grau. Eu melhorei um pouco dessa ansiedade, eu termino o meu segundo grau e eu começo a pensar, né, o que eu faria dali para frente. Nessa época, né, os meus pais não tinham uma condição financeira de me colocar numa faculdade particular, e eu, na verdade, eu não era muito estudiosa, né? Eu achava que eu gostava sempre de ler, tinha lido centenas de livros até aquele momento, então eu gostava de muitas coisas e eu tinha interesse em alguns temas, mas a escola, eu nunca tomei uma bomba, eu estudava só para passar. Então eu termino o segundo grau e eu consigo um trabalho, né, de recepcionista na empresa Telemig. E à noite, nos finais de semana, eu cantava numa banda, né, porque aquilo dava um dinheirinho a mais. Eu sempre gostei muito de música. Eu aprendi a tocar violão de uma forma muito intuitiva. Com 12 anos eu comecei a tocar violão. E então, naquele momento que eu estava tocando numa banda, eu conheço o meu marido, né, que ainda é meu marido até hoje. E num outro momento eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alma gêmea, né? E então, ele me ofereceu, o pai dele era dono de uma revista muito simples, e eles faziam permutas. E o pai dele tinha ganhado algumas bolsas, né? Tinha feito umas permutas com essa escola e tinha algumas bolsas para curso técnico de programação de computador. Então, eu resolvi parar, né? Parar a música. Eu já tinha vivenciado alguns episódios que eu percebia de sabotagens mesmo na minha vida, né? Eu falo muito disso nos cursos, a questão de alinhar,
né, o inconsciente com o consciente, porque se você quer muito uma coisa no consciente, mas aqui o seu inconsciente não dá conta, né, se você não se sente seguro para fazer aquilo, você acaba sabotando. E eu me lembro que nessa banda, né, eu tive alguns convites para crescer na música e eu acabei sabotando. Nessa fase de 17 anos, eu tinha composto, né, algumas músicas, tinha cantado num festival e desse festival eu tive inclusive um convite para fazer um teste, né, de ser backing vocal do Milton Nascimento na época, e eu tive febre 40 graus, então a gente percebe aí como que é a influência, né, do inconsciente. Eu era bastante insegura e tinha realmente muito medo, eu não acreditava no meu potencial para cantar. E aí eu fui, então, fazer esse curso técnico e logo eu consegui, como lá na Telemig eu era bastante querida, eu consegui um estágio, né? A minha irmã tinha um conhecido que era deputado e ele conseguiu, junto a um diretor da Telemig, arrumar uma vaga para um estágio, né? E nesse estágio eu tinha a promessa de conseguir um cargo muito bom, né? Eu era bem jovem naquela época e iria ganhar um salário muito alto porque a programação de computador estava começando naquela época. E o que acontece que eu estava realmente com muita vontade, né, desse crescimento, de encontrar essa segurança, né? Eu sou boa capricorniana, eu sempre prezei muito por segurança, né, por independência financeira. E eis que naquele momento eu engravido. E foi algo bem complexo, né? Eu era bem jovem, eu estava com 21 anos de idade, o meu marido também, ele inclusive é 3 meses mais novo do que eu. E meio que o chão abriu assim debaixo de mim, porque eu perdi aquela vaga de estagiária, né? Eu perdi a vaga que eu poderia conseguir. E aí eu tive que casar às pressas e fomos, né, morar numa casinha, né, que era atrás de uma casa lá no Grajaú, e era assim, uma casinha pequena, que era quarto e sala, bem apertadinhos assim, e eu me vi, né, tendo que lidar com toda essa questão, né, assim, da maternidade. Eu ainda morei, até o 5º mês de gravidez, eu morei com a minha mãe, e aí a gente conseguiu, meu marido teve que arrumar um emprego às pressas, e eu tinha, na verdade, né, perdido lá o meu estágio, e eu comecei a me ver tendo que fazer tudo, né, de que arrumar casa, fazer comida, tomar conta do bebê, e eu às vezes ficava assim realmente muito apavorada, né? Hoje eu brinco, falo, gente, criança deveria vir com manual de instrução, né? E então toda aquela pressão, né, aquela perda do trabalho e tudo aquilo que eu me vi bastante sobrecarregada, eu comecei a entrar num processo depressivo, né? Eu acordava realmente muito desanimada, eu olhava e falava, meu Deus, e agora, né? Eu olhava para o meu filho, como que eu vou dar conta? E aí foi nessa época que eu ganhei um livro chamado Alegria e Triunfo. Eu já tinha lido muitos livros, mas eu percebo que aquele momento foi um momento realmente iniciático na minha vida, porque existe uma diferença muito grande entre a gente ler e ter muita informação e realmente colocar na prática. Então ali foi a oportunidade que a vida me trouxe para realmente praticar, para realmente testar se tudo aquilo funcionava, se essa coisa de pensamento positivo funcionava. E nesse livro, o Lourenço Prado, ele, né, entre outras coisas que ele contava, ele falava que visualizar era algo muito forte, né? Que o nosso cérebro não sabia distinguir realmente aquilo que a gente estava imaginando do que era a realidade. Então eu falei, ok, então eu vou começar a visualizar. E o que acontecia? O Daniel, né, que é o meu filho, o meu primeiro filho, ele acordava muito cedinho, então ele acordava, a gente ficava ali brincando, eu ia arrumando a casa, ele nunca deu trabalho, ele foi um menino assim maravilhoso assim na infância. E quando dava mais ou menos umas 15 para as 10, ele mamava, né? Ele mamava no peito e eu então colocava ele para dormir. Então aquele momento eu fiz dele um momento sagrado. Todos os dias,
naquela hora de 10 horas eu me assentava, porque o Lourenço Prado falava que é muito importante essa frequência e de preferência no mesmo horário. Então eu seguia religiosamente aquilo. Eu assentava e eu, né, comecei a pensar no que eu iria visualizar. E, gente, eu estava tão perdida, que eu de verdade eu nem sabia o que eu queria naquele momento. A única coisa que eu queria era ter a minha alegria de volta, era ter aquele meu entusiasmo, aquela boa vontade que eu sempre fui muito, né, assim, entusiasmada, eu sempre fui muito trabalhadora e eu estava realmente sem nenhuma energia, sem nenhum ânimo. Então eu falei, bom, a única coisa que eu consigo pensar, que eu posso visualizar é eu vou imaginar que eu vou contar para alguém que eu estou muito bem, que eu estou muito feliz. Então eu criei essa cena na minha cabeça. Às 10 horas eu fechava os olhos e começava a visualizar eu contando para a pessoa, nossa, eu nunca tive tão feliz como eu estou nesse momento. E aí, gente, eu ia repetindo aquilo. E aí o que acontecia? Vocês que já, não sei se vocês já experimentaram fazer isso, mas a gente sabe que existem muitas vozes dentro de nós, né? E aí eu escutava assim, isso não vai dar certo não, isso é tudo bobagem, isso não funciona não. E aí eu falava assim, funciona sim, pois se com a pessoa do livro, se com o cara do livro deu certo, comigo também vai ter que dar certo. E aí eu percebo, né, quando eu olho para trás, que eu tinha essa crença que sempre me ajudou, que é uma coisa que eu descobri que isso é real, né, que o que um ser humano já fez nesse planeta fica disponível para qualquer outro fazer. Então eu lembro de ter essa clareza e eu continuei perseverando. E eu me lembro, gente, que foi mais ou menos, acho que uns 2 meses, em 2 meses, eu estava exatamente do jeito que eu tinha visualizado. Eu criei um ânimo, uma vontade de viver de novo e de voltar a trabalhar. Então eu comecei, né, fora os trabalhos que eu fazia em casa, porque naquela época eu não tinha realmente dinheiro nem para pagar uma faxineira, né? Eu comecei a fazer pão, eu comecei a fazer granola, eu comecei a fazer bijuteria, eu comecei a fazer tricô, tudo que eu podia fazer, eu fazia, né, para ter um dinheiro para ajudar na casa, né? Porque naquele momento o meu marido trabalhava e ganhava, acho que o salário mínimo. E eu, né, eu tive o Daniel pelo SUS na época, então fiz parto normal e tive a sorte, é isso, né? Eu acho que quando a gente tem realmente boa intenção e a gente tem fé, a gente vai atraindo as pessoas certas, né, para a vida da gente. E então, né, eu comecei a trabalhar em casa e um dia, né, eu estava me depilando, né, porque é isso, eu não tinha dinheiro para ir no salão nem para fazer unha, então eu mesma fazia minha unha, eu mesma me depilava. E veio uma amiga, né, naquela época eu estava frequentando uma filosofia de vida, né, que realmente naquele momento foi a minha salvação, né, porque era isso, né, era uma coisa de achar um sentido na vida. E essa amiga então foi na minha casa e ela me viu me depilando e falou assim, uai, Cristina, eu não sabia que você fazia depilação. Aí eu falei assim, não, fulana, não, né, isso daqui eu faço pra mim, eu não sei fazer profissionalmente. Ela falou, não, eu agora não vou no salão mais não, eu vou vir aqui e você vai fazer a depilação em mim. E eu te pago o que eu pago no salão. Né? E, na verdade, hoje eu percebo que ela fez aquilo para me incentivar, para me ajudar. E eu, então, comecei a depilá-la e ela começou a mandar amigas, né? E outras pessoas, uma foi falando para outra e foram chegando pessoas. Tinha um quartinho lá no fundo dessa casa que eu morava, a gente acabou fazendo desse quartinho lá o meu salãozinho, né? Que eu comecei a me desenvolver na estética. Eu comecei aí a fazer curso de estética, uma pessoa ia fazer a depilação e falava, ai Cristina, por que você não faz massagem? E aí eu comecei a fazer alguns cursos nessa área de massagem. Então, eu um dia, né, tinha uma cliente minha que ela sempre ia depilar, assim, toda semana. E eu falava assim, fulana, mas como assim, né? Você depilou semana passada
e você quer depilar de novo. E paralelo a isso, gente, eu seguia minhas buscas, né? Eu seguia, para vocês terem ideia, quando eu conheci o meu marido, a gente, quando estava namorando, a gente ia à missa todos os dias. Era uma coisa muito forte, sabe, essa busca. Eu lembro que nessa época eu comecei a frequentar a Seicho-no-ie também, né, em paralelo, e eu me lembro, para vocês terem ideia, como que essa coisa era tão assim, né, de buscar o céu na terra, era distante ainda para mim, que eu fui um dia na Seicho-no-ie e tinha um palestrante, né, e eu lembro dele falar assim: filho de peixe, peixe é. Filho de Deus, Deus é. E eu ainda pensei, né, como boa católica, né, eu falei, nossa, mas isso é blasfêmia, né, falar que a gente é Deus. Então, gente, eu me lembro que sempre eu tinha essas buscas. E aí, nesse momento, eu continuava, né, assim, lendo livros, tendo sonhos. Eu estava tendo bastante sonhos, né, assim, interessantes nessa época. E aí, essa cliente ia toda semana. Aí um dia ela falou comigo assim, ela estava nas vésperas de casar, e ela falou comigo: Cristina, eu vou voltar para minha cidade e eu quero muito que o meu noivo te conheça. Eu falei: tranquilo, o dia que você quiser. Aí ela me liga e falou: Cristina, você está em casa? Eu falei: tô. E ela chegou, né, com esse noivo e falou com ele assim: fulano, eu queria muito que você conhecesse a Cris, porque eu tive uma depressão muito severa, muito profunda, e eu procurei médicos, psicólogos, psiquiatras, mas quem curou a minha depressão foi ela. E eu tomei muito susto naquele momento, gente, fiquei realmente assustada, e a única reação que eu tive, assim, porque eu não sabia nem o que falar, eu falei para ela: nossa, então era por isso que você vinha toda semana? Ela falou: é. Eu falei: nossa, se eu soubesse que era para isso, eu tinha te cobrado mais caro. A gente deu boas risadas, né, naquele momento. E aí eu comecei a perceber realmente que as pessoas que estavam me buscando, elas estavam me buscando mais com essa intenção, sabe, de encontrar um conforto. Eu sempre gostei tanto de contar a história quanto de escutar a história das pessoas. E eu percebia que as pessoas que realmente me procuravam, e eram muitas mulheres, porque eu estava fazendo massagem estética, pessoas que estavam às vezes obesas e tudo mais, elas começavam a ter resultado. E eu sentia que era importante, para que elas diminuíssem a ansiedade, pudessem, né, comer um pouco menos. Eu fazia massagem nos pés, além da massagem estética tradicional, eu fazia um pouco de massagem nos pés, eu fazia massagem na cabeça. E um dia, né, eu ali estava fazendo essa imposição de mãos, minha mão esquentava muito, então eu esfregava as mãos assim e colocava em cima de algum lugar. E era tudo muito intuitivo. E aí uma cliente virou para mim e falou comigo assim: uai, Cristina, você faz reiki? Eu falei assim: não. O que é isso? Ela falou: é isso que você está fazendo. Eu falei: não, isso daqui é uma coisa da minha cabeça, né? Eu sinto que minha mão esquenta, eu coloco no lugar e eu sinto que isso pode dar um alívio. E nesse momento eu comecei a entrar para fazer formações mais dentro da área terapêutica. O que foi acontecendo é que os meus clientes de estética foram diminuindo e as pessoas começaram a me buscar mais para receber reiki, para receber massagem relaxante. E eu me lembro que eu continuava, né, atendendo em casa, né? Eu tinha esse lugar em casa, eu mudei para um outro apartamento. E num determinado momento eu estava já trabalhando, mas eu estava assim numa zona de conforto, né? Eu estava fazendo o que dava, eu só atendia mulheres, né? Porque eu atendia no meu apartamento mesmo. E eu lembro que aconteceu uma coisa que foi bem forte assim na época pra gente, né? O meu marido se desligou da empresa que ele estava e ele falou comigo assim: Cristina, agora não dá para você só ficar brincando de trabalhar. Você vai ter que realmente me ajudar, porque a coisa está muito difícil, eu não tenho nenhuma reserva e o que nós vamos fazer? Eu tive a ideia de fazer uns 500 panfletos e a gente começar a distribuir no bairro para você aumentar a sua clientela. E eu fiquei muito apavorada, gente, é engraçado, né? Mas eu realmente fiquei muito assustada naquele momento. Ai, meu Deus, né? Porque estava, né, tranquilo, eu estava ali realmente me divertindo, né? E aí eu lembro de falar com ele assim: não, me dá um momento
né? Deixa eu pensar um pouco, calma, né? Eu fiquei realmente muito insegura. E aí eu fui caminhar. Eu sempre gosto, né? Quando eu tenho alguma coisa para decidir, eu gosto de caminhar para pensar um pouco, para espairecer. E eu fui caminhar na Silva Lobo, que é uma avenida que ficava perto lá da minha casa. E no meio da caminhada, eu me lembrei de uma palestra, né, que eu tinha ido. E uma pessoa dizia assim: levanta a mão quem serviu às trevas hoje. E aí todo mundo ficou assim, com aquela cara assustada, né? E aí uma pessoa falou: mas como que eu vou saber se eu estou servindo às trevas ou à luz? E então ele virou e falou assim: olha, toda vez que você baseia a sua ação no medo, você está servindo às trevas. E aquele insight veio na minha cabeça naquele momento que eu precisava de tomar aquela decisão. E eu falei: é isso, eu não vou seguir o medo. E eu voltei e falei para o meu marido: olha, não faz 500 não, faz 1000 panfletos. E ali, gente, ele começou a distribuir. Na época eu lembro que ele tinha uma Kombi. Então ele terminava, como ele tinha uma empresa já, né? Assim, ele tinha às vezes algum período da tarde e a gente escrevia tudo, né? Eu acho que era máquina de escrever ainda na época. A gente fazia tipo uma cartinha falando tudo, colocava no envelope. A gente pegava os endereços da lista telefônica e colocava dentro, né, das caixinhas de correio. Meu marido fez isso com os 1000 panfletos. E dali, daquela distribuição, né? Eu lembro desses 1000 panfletos, eu recebi 12 clientes. E como eu ainda estava em casa, eu atendia só mulheres, né? Eu me lembro do episódio de uma cliente falar comigo que ela falava muito pro marido dela, né? O quanto que ela gostava de ir lá fazer reiki, fazer massagem comigo. E aí eu lembro dela falar assim: Cristina, o fulano falou que vai colocar uma peruca loura para vir aqui para receber, né, a sessão com você. E aí eu já tinha, né, aumentado esses clientes, assim, eu já estava, né, com mais clientes. E aí eu me lembro que eu fui numa pracinha, né, eu levava o Daniel para pracinha para brincar e eu conheci, né, uma amiga, a Dulce, e ela estava fazendo ali Tai Chi Chuan, e na hora que terminou a gente começou a conversar e ela contou, né, que ela trabalhava numa clínica, numa casa que tinha vários terapeutas e que lá tinha uma sala que era assim, gente, a loteria para mim naquele momento. Como que era a sala? Porque eu sempre tive muito medo, assim, de assumir, né, essa responsabilidade, assim, de uma coisa fixa. Porque na época era eu e meu marido nessa batalha mesmo, né? E então em casa eu não pagava nenhum custo extra. Ela falou: Cristina, lá tem uma sala que eu acho que vai ser perfeita para você. Porque assim você vai poder expandir a sua clientela, vai poder atender homens, porque no meu apartamento tinha uma regra lá, o síndico falou que eu não, né, era uma coisa que não dava para fazer. Ela falou: tem uma mulher que aluga só durante a noite, porque ela trabalha durante o dia, então ela só atende à noite, e uma outra que atende só o final de semana. Então você vai pagar 1/3 do aluguel e vai ter a sala a semana inteirinha disponível para você. Gente, quer a oportunidade melhor? Eu não pensei 2 vezes e realmente me mudei para aquela sala. E aí nessa clínica, né, tinha várias outras terapeutas e foi um tempo muito bom, né, porque ter essa troca de outros terapeutas também. Então quando a gente precisava, a gente fazia curas. E lá nessa clínica eu conheci uma pessoa que me apresentou Siddha Yoga, que é uma técnica de meditação, na verdade é uma filosofia de vida, né? E foi muito incrível como ela levou um satsang, né? Satsang, para quem não sabe, gente, a tradução é encontro de homens em busca da verdade. Então, ela fez um satsang lá na clínica, levou né, um vídeo de Gurumai, quando eu fui apresentada a essa santa indiana que se chama Gurumai Tidvilasananda, né? Siddha Yoga quer dizer o caminho dos homens perfeitos. E aí eu me lembro que eu comecei a frequentar a Siddha Yoga depois disso, e eu tive numa meditação, eu tive uma visão, né, da Gurumai me chamando para ir no ashram dos Estados Unidos. E eu me lembro de falar: ai meu Deus, que eu já tinha passado por vários processos, várias
linhas, caminhos, né? Porque eu agradeço muito a minha família, que como eu nunca tive uma formação católica assim muito rígida, eu tive a liberdade de estudar realmente muitas filosofias, muitas religiões, e eu percebia, né, que às vezes o caminho assim muito de religião ou de filosofias acaba ficando um pouco rígido e acaba aprisionando muito a gente. E aí eu lembro que quando eu tive essa visão, né, da Gurumai me chamando para visitar o ashram, eu falei, ai meu Deus, lá eu de novo querendo aprofundar. E foi isso, gente. Eu lembro que eu tive uma visão 7 meses antes, né, de ir para lá. E nessa época eu ainda estava bastante apertada financeiramente. Eu lembro que foi realmente assim tudo se abriu. Eu lembro que quando eu falei para o meu marido, porque é isso, né? Tudo a gente vai crescendo. Eu lembro que quando eu falei para o meu marido que eu ia para os Estados Unidos, e era logo depois daquele evento que tinha acontecido do 11 de setembro, né? Que eu acho que era 2001, eu acho que foi 2002 que eu viajei. Ele ficou muito apavorado, falou, Cristina, você é louca, você não fala inglês, o que você vai caçar nos Estados Unidos sozinha? E gente, eu sou capricorniana, né? Então, quando eu boto uma coisa na cabeça, e eu tava com aquela clareza, mas aí ele né, brincou, me ameaçou naquele momento, falou assim, ó, não, agora você passou dos limites. Isso não vai ter jeito e não sei, eu não sei se eu vou concordar com isso não. E eu fiquei muito mexida, porque eu acho que juntava realmente o meu medo, né? Como ir, né, para os Estados Unidos sem falar a língua e tudo mais. Bom, eu sei que eu tive um sonho, né? E esse sonho me trouxe uma segurança muito grande. Porque uma coisa, gente, que eu descobri as pessoas não falam não é para os seus argumentos. As pessoas falam não para sua insegurança. Então, quando eu me revesti, porque eu tive um sonho e eu contei para essa amiga que tinha me apresentado Siddha Yoga, e ela falou comigo assim, Cris, esse sonho você já está lá. Esse lugar que você está descrevendo é o lago de Nityananda. E aí eu falei, gente, não tem como. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, olha, eu vou, né? Se você concorda ou não, eu tô indo. E aí, gente, ele foi o primeiro, porque o meu marido sempre foi assim, às vezes ele cria uma resistência, mas depois ele é o primeiro a me apoiar. É como se ele me testa. E quando eu entro naquela segurança, ele é a pessoa que mais me ajuda e ele me ajudou a tirar o visto, porque na época estava super difícil, porque como tinha tido esse evento lá, estava bloqueando, e eu me lembro assim de quando eu fui para a fila lá no Rio de Janeiro, uma fila enorme, as pessoas voltavam e falavam, não consegui, era um atrás do outro, né? E foi uma coisa incrível que aconteceu, que eu consegui naquela época o visto para 10 anos, né? O meu visto expirou, acho que em 2012, sei lá, que eu fui renovar. Mas enfim, é isso, né? Quando a gente está fazendo a coisa certa, tudo realmente conspira a nosso favor. E aí eu fui, né, para os Estados Unidos e foi uma coisa muito incrível, as sincronicidades, as coisas, os milagres que eu vivi nessa viagem. Foi a minha primeira viagem fora do Brasil. E era isso, gente, eu não falava nada de inglês praticamente. Tinha aquele inglês lá da infância, da escola, né? E eu fiquei em Nova York primeiro, na casa de uma amiga. Na verdade, ela morava em New Jersey, né? E a gente ia passear. E para vocês terem ideia de como que naquela época eu estava dura, assim, de dinheiro, que eu atendia as pessoas lá e elas me levavam para passear em troca. Então foi, assim, muito maravilhoso, porque eu fiz vários e vários passeios, né? E eu me lembro, assim, quando eu vi a Estátua da Liberdade, essa minha amiga deu muita risada, porque eu chorei quando eu vi a Estátua da Liberdade a primeira vez, aquela imponência. E hoje eu percebo, assim, que essa coisa da frequência, eu percebi o quanto que ter ido ali nos Estados Unidos e ter sentido aquela energia foi que começou realmente a abrir esse processo da abundância financeira na minha vida. E eu lembro que quando eu tive várias vivências no ashram, né? No ashram de Siddha Yoga, que fica numa cidadezinha 2 horas de Nova York. E eu lembro que várias coisas aconteceram, vários milagres mesmo aconteceram, nos dias que eu ia passear, os museus estavam de graça, várias e várias coisas. E aí,
eu me lembro de um momento, né, que eu estava tinha um grande templo onde eram as meditações matinais e quase todas as principais orações. E eu tinha já pago antecipadamente, né, a estadia naquele lugar. Eu tinha direito a almoço, café da manhã, almoço e jantar. E eu, gente, sou mineirinha, né? Então eu gosto daquela coisa da merenda de tarde. Mas eu tinha me sobrado uma nota de $100 que era para eu voltar. E eu falei, eu não vou trocar esse dinheiro, porque se eu gastar esse dinheiro, eu vou ficar sem nada. E só o táxi do ashram para o lugar que eu ia pegar o avião, eu sabia que era $40. Então eu estava com o dinheiro muito contado. E aí eu lembro, gente, que eu ia nesse templo porque eles distribuem prasad. Não sei se você sabe o que é isso, mas é de costume que nesses lugares santos, né, o prasad é como se fosse o alimento, o néctar que o guru dá para nutrir o seu corpo, o seu espírito, para você desenvolver. E na verdade, gente, eu ia ali naquele momento para receber o bolinho, porque eu ficava com fome. Então eu ficava na fila para receber o prasad. Mas o que acontecia, gente? Acontecia uma coisa muito estranha, que todas as vezes que chegava na minha hora, a mulher falava, finished, finished. Eu entendia que acabou. E eu falava, meu Deus, não é possível. E eu ficava com fome. E aí, quando foi, eu acho que na terceira vez que eu entrei na fila e deu, né, que a mulher falou, finished, eu fiquei muito brava. E eu me lembro de olhar para um quadro, né, que tinha do Baba Muktananda, que é um dos gurus, e eu falei, mas o que é isso? O que está acontecendo? E aí eu lembro, assim, gente, porque parece, algumas pessoas falam que ele é o guru da cara de leão, porque ele era muito bravo, parece, né? E aí eu, na verdade, quando eu olhei para o rosto dele, eu escutei ele muito bravo falando assim, Cristina, você veio aqui para encontrar quem você é e para você encontrar toda a sua divindade, você está agindo como mendiga. Nossa, foi um tapa na minha cara aquilo. E é uma prática, né, dentro dessas filosofias indianas, a gente dá dakshina. O que é? É a mesma coisa que na igreja a gente dá o dízimo. Porque eles também acreditam que quando você doa, você abre a prosperidade para a sua vida. E aí, gente, o que eu fiz? Eu fui lá, troquei a minha nota de 100, peguei, eu acho que $15 ou $20, pensa, e doei. Né, eu me lembro de ficar diante do puja de Mahalakshmi. Para quem não sabe, Mahalakshmi é a deusa da prosperidade, a deusa da abundância, né? E eu sempre tive muita conexão com ela. Então eu ofereci aquele dakshina e falei, eu libero agora essa consciência de mendigo e eu aceito que eu sou filha de Deus, eu aceito que eu mereço essa abundância. E foi assim muito forte, gente, que eu saí dali, vocês não acreditam, assim, que começaram a acontecer coisas. E tinha umas mulheres lá que eram da Venezuela, e eu lembro de uma mulher falar, Cristina, eu tô com as costas muito doendo, eu tô precisando de uma massagem, será que você não aplicava em mim? Aí eu apliquei, essa mulher me deu uma nota de $100. E depois uma outra, e muitas coisas começaram a acontecer. E eu me lembro de quando eu estava ali no ashram, eu tive um sonho, né? E eu percebi que naquele sonho, né, a Gurumai tinha me dado um nome espiritual e tinha curado a minha criança. Porque eu vi uma criança como se eu estivesse realmente limpando muitos traumas que eu vivi na infância, eu acho que todos nós temos, né? E ali eu percebi que muitos traumas se curaram. E aí quando eu volto para Nova York, né, eu reencontro a minha amiga, a gente vai numa loja de brinquedo, que é uma loja muito grande, não vou lembrar mais, mas é uma loja maravilhosa em Nova York. E eu vejo uma boneca da Barbie, que era uma coleção, né? Então era muito cara, mas era uma boneca linda, eu tenho ela até hoje, que parecia viva, assim, a gente olhava para a boneca e via. E aí eu lembro que essa boneca chamava Espírito do Céu. E eu fiquei muito louca com a boneca e essa minha amiga Ana falou assim, Cristina, pelo amor de Deus, compra essa boneca, porque senão você vai botar um ovo. Se você precisar, eu passo o meu cartão e você pode me pagar de quantas vezes você precisar. E aí eu comprei essa boneca e foi muito impressionante que quando eu voltei, né, para o Brasil, foi quando eu iniciei, né, eu comecei a fazer os grupos, né, eu já estava fazendo alguns grupos, com mais convivências.
E eu criei um curso assim que foi todo intuitivo, que se chamava Conexão com a Criança Divina. E foi uma época muito, muito, muito legal, assim, né, de que eu comecei a realmente a encontrar mais o meu lugar. Eu lembro que nessa época eu fui fazer um curso de teatro. Gente, eu realmente, assim, tudo que tinha a ver com emoção, com desenvolver emoção, com autoconhecimento, eu fazia. Eu fui fazer um curso de teatro na Federal, era um curso pequeno. E eu lembro que nessa época eu conheci uma mulher que trabalhava na televisão. E eu conversando com ela, sei lá, eu acho que eu estava contando as histórias, ela virou para mim e falou assim: Cristina, quem ia adorar fazer uma entrevista com você é a Leila Ferreira. Não sei se vocês conhecem, mas a Leila Ferreira ela era uma repórter, né, uma entrevistadora, ela tinha um programa de televisão, e eu falei, nossa, era tudo que eu queria, né, gente, era tudo que eu precisava para realmente expandir o meu trabalho. E aí eu lembro que ela falou, então, faz um release do seu trabalho e traz para mim. E eu falei, o quê? Fazer o quê? Eu nem tinha ideia do que era. Ela falou, não, fala o que é que você faz, para que serve e tal. E eu, gente, fui enrolando, né? Sabe essas coisas que a gente vai deixando passar, vai procrastinando? Isso chama-se sabotagem. E aí, quando eu resolvi fazer, né, aquele release, né? E fui procurar a pessoa, essa menina tinha mudado para São Paulo e eu perdi completamente o contato com ela. Eu falei, gente, eu não acredito que eu fiz isso comigo. E aí eu fui pedir, né, uma das terapeutas que trabalhava comigo, eu falei, pelo amor de Deus, faz uma cura em mim, porque eu tô percebendo que eu tenho muito medo de fazer sucesso. Porque, pensa bem, gente, naquele momento, se eu fosse dar uma entrevista na televisão para uma mulher tão bacana como era a Leila, né, eu ia explodir. E aí eu falei com ela, eu quero curar esse medo, né, de fazer sucesso, esse medo de me dar bem, sei lá. E aí ela fez uma cura que se chama Sistema de Cura do Corpo Espelho, que foi uma das primeiras, né, um dos primeiros cursos também que eu fiz. E nessa cura, a gente alinha os chakras, né? E aí, ela, quando terminou, ela virou para mim e falou assim, Cristina, no seu segundo chakra, eu vi uma boneca quebrada. Eu falei, e o que você acha que é isso? Ela falou, não tenho a menor ideia. Aí eu falei, ajudou, né? E eu sei, gente, ela falou, mas a cura foi feita. Então a gente acreditava mesmo, que quando alinhava os chakras e realmente colocava a cor em cada chakra que precisava, a cura estava feita. E aí eu comecei, gente, a ter realmente umas reações. Eu percebi que a cura começou a movimentar a energia dentro de mim. E aí eu me lembro que no outro dia eu cheguei, eu tinha alguns clientes já para atender e eu falei assim, olha, eu tô muito mal, eu tô muito mexida, será que você poderia fazer um reiki em mim para ajudar, né? Porque a cura tinha feito, mas o reiki podia ajudar, né, nesse processamento da energia. Ela falou, beleza, então deita aí. E quando eu deitei, ela começou a aplicar o reiki em mim, eu tive uma visão, gente, que foi muito louca, assim. Eu vi os meus braços entortados, assim, sabe? Como se eu tivesse com os braços todos tortos. E naquele momento eu falei, meu Deus do céu, eu tô aleijada para receber. Lembra, gente, que eu falei lá da águas marinhas que cura o chakra laríngeo? O chakra laríngeo é o que possibilita, quando ele está funcionando, a gente de receber todas as graças da vida, todas as bênçãos da vida. E aí eu me vi aleijada. Eu falei, gente, como que eu vou receber, né? Porque eu tô realmente aleijada para receber. E eu lembro de falar em voz alta. Meu Deus, eu quero curar essa dificuldade para receber, eu quero me sentir merecedora de receber. E aí eu lembro de falar isso em voz alta, e naquele momento eu tive uma memória de quando eu tinha mais ou menos, uns 9 anos de idade. A minha mãe tinha dado uma boneca para mim e uma boneca para minha irmã mais velha. Mas a minha irmã mais velha, ela veio depois, né, de 2 homens. Então ela estava acostumada a brincar com carrinho, ela não gostava de boneca, ela gostava de brincar com brinquedos de menino, porque ela tinha sido criada junto com o menino. E eu realmente brincava com as minhas bonecas. Então eu pegava a minha boneca e o que eu fazia? Eu passava canetinha nos olhos, né, porque eu achava que eu estava maquiando a boneca, eu cortava o cabelo, né, assim, achando que eu estava, né, ali no salão, né, fazendo o cabelo da boneca. E aí eu nunca tinha lembrado disso. Essa cena me veio da minha mãe tomando a boneca de mim, arrancando a boneca da minha mão e falando, a partir de hoje eu não te dou mais nenhum brinquedo, porque tudo que eu te dou você destrói. Você não merece. Nossa, gente, veio um choro lá de dentro de mim e eu percebi que aquilo, né,
aquela fala tinha ficado em mim como uma crença raiz, uma crença muito forte, porque era exatamente a sensação que eu tinha, que eu não merecia as coisas boas. E aí, eu lembro que naquele dia mesmo, né, que veio essa lembrança, eu tive um choro muito compulsivo, assim, me deu um alívio enorme. Eu falei, uau, acho que agora, né, eu recebi essa cura. E não passou nem 3 dias, eu recebi um telefonema de uma entrevistadora, de uma mulher que tinha um programa, gente, que ela é uma figura, assim, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muita admiração, que era de um canal fechado, e o programa se chamava Clauzi e Você. O nome dela é Clauzi. E eu lembro que a Clauzi me chamou, né, para participar do programa dela, logo depois que abriu, para vocês perceberem que tudo, né, que não tem inimigo fora, é tudo dentro da gente, e na medida que a gente limpa esses bloqueios, essas crenças, esses traumas, a vida se abre, né? Porque é isso que eu acredito, que a vida está sempre trazendo para nós o que a gente precisa. Então, eu lembro até que a Clauzi ficou ligando lá para a clínica e eu não sabia quem era, e nessa época eu já tinha bastante cliente. E aí quando eu resolvi falar com ela, ela falou, nossa menina, você é muito difícil. E tinha sido um amigo dela, que era meu cliente, que tinha tido uma depressão e tinha falado muito bem de mim. Eu comecei então aí nesse programa da Clauzi, eu lembro que eu fui várias vezes e nessa época eu estava desenvolvendo uma conexão com os anjos, né? Eu tinha lido um livro maravilhoso chamado Anjos Mensageiros da Luz, e foi quando eu criei, né, os florais, que eu chamava de florais personalizados, porque eu pedia a data do nascimento e eu pedia o anjo da pessoa para falar quais eram os florais que a pessoa estava precisando, e começou a dar muito certo. Foi uma coisa incrível das pessoas falarem assim, às vezes a mulher recomendava o marido para fazer o floral e ele falava, mas minha mulher já contou tudo para você, e eu falava, não, eu não sei nada de você. E então eu comecei a falar sobre os florais na televisão e o meu trabalho começou a crescer muito. E aí eu lembro que depois desse programa da Clauzi, o meu trabalho foi crescendo bastante. Eu comecei, inclusive, teve uma época que eu tinha uma clínica, já tinha mudado de lugar e tinha alguns psicólogos trabalhando. E eu percebia, gente, como se fosse, assim, um certo ciúme, até mesmo, às vezes, uma certa perseguição por parte dos psicólogos. Nessa época, eu não era psicóloga. E porque eu sempre tive a minha clínica cheia, mesmo não tendo a formação de psicologia. Então, eu ficava muito insegura, será que realmente esses psicólogos sabem mais do que eu e tal? E aí eu lembro que eu falei para minha mestra de Reiki que eu iria fazer uma faculdade, e eu iria fazer qualquer faculdade. Eu queria, na verdade, era ter um curso superior, porque na minha cabeça era isso que faltava, né? Que o curso superior iria me dar essa segurança que eu buscava. E é engraçado porque naquela época eu já atendia, né, uma senhora que era a diretora da área de psicologia, e eu me lembro dela falar, Cristina, eu fico muito impressionada, né, a percepção que você tem é muito profunda, muito profunda. E mesmo assim, né, eu não conseguia me sentir segura. E aí eu lembro que quando eu falei isso, que eu ia fazer uma faculdade, né, para qualquer que fosse, ela falou, não é possível. Você vai fazer uma faculdade para dar satisfação para os outros? Você não acha melhor você trabalhar a sua insegurança? E eu falei, uou, é isso, né? Então a ficha caiu ali naquele momento, e eu lembro de ter ficado mais ou menos uns 2 anos trabalhando todo esse processo de reconhecer o meu valor, né? De olhar para tudo que eu tinha feito até ali. E aí eu simplesmente soltei, né? Já não estava nem pensando mais em fazer nenhuma faculdade. E aí eu me lembro que em 2002, 2003, eu passo na porta da Universidade Newton Paiva, né, que era também pertinho da minha casa, e vejo uma faixa falando que ia ter um vestibular. E aí eu decido, faço inscrição para fazer a psicologia, mas não esperava de jeito nenhum. Naquela época era difícil passar no vestibular. E eu me lembro que o livro, que tinha que ler um livro, tinha que ver um filme, e o filme era aquele filme Bicho de 7 Cabeças, né, que era com Rodrigo Santoro. Eu falei, nossa, muito bom ver esse filme. E aí eu não li o livro, só li atrás, a capa, alguma coisa assim, e fui fazer a prova. E vocês não acreditam, gente, que naquela época eu fiz toda a prova, que era só múltipla escolha, com a resposta muscular.
né? Naquela época eu já tinha várias formações dentro, né, dessa área holística. E então eu pedia para o corpo fazer um determinado movimento quando a resposta fosse certa. E vocês não acreditam que eu passei, eu fui uma das primeiras colocadas, né? Eu achava que eu podia até passar como excedente, mas eu fui muito bem colocada e eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. E tive alguns professores que foram assim fundamentais. Em alguns momentos eu queria realmente desistir, porque era muito forte, né? Eu estava numa bolha, no sentido de quem trabalha com energia, né? A gente está trabalhando sempre com a questão do amor, e aí eu caí na área científica, que às vezes é uma área muito árida, e né, fui fazendo esse curso de psicologia, e junto ali eu também comecei a fazer a constelação familiar. E eu fui buscar a constelação familiar muito para curar a minha relação com os meus pais. E me apaixonei na faculdade, né, pela psicologia humanista. E fui o tempo todo, né, me desenvolvendo, usando ali. Realmente foi uma fase muito difícil para mim, a universidade, porque era isso, né? Eu precisava aprender a conciliar essa questão mental com essa questão, né, intuitiva. E foi muito bom, né? Foi muito bom porque realmente eu expandi o potencial, eu comecei a falar uma outra linguagem, no sentido de eu percebi que era uma outra linguagem, que eu tinha que aprender, porque tudo que eu falava, o professor falava, isso é senso comum. Eu falava, gente, como assim? E aí eu entendi, né, que a gente precisa às vezes complicar para se fazer entender no mundo acadêmico. E aí eu lembro que eu já estava, né, já tinha crescido bastante, e em 2011 eu conheci o Theta Healing. Eu acredito numa coisa que sempre foi assim, gente, quando você dá o passo, Deus dá o chão. Porque sempre quando eu dou um passo, chega algo, né, algo que vem realmente me apoiar. E aí eu conheci o Theta Healing, foi uma coisa incrível, né, como eu cheguei e assim, na primeira experiência eu falei, gente, eu conheço isso, uma sensação de familiaridade muito grande, que na verdade o Theta Healing traz para nós essa facilidade, né, de conectar com Deus, de conectar com a natureza, com tudo. Então a gente se sente realmente muito em casa. Então é muito comum, os meus alunos falam muito sobre isso, né, de que uma sensação de já conhecer, traz uma sensação de pertencimento. E eu me lembro que quando eu fui fazer o Theta Healing foi muito impressionante, porque eu já tinha feito várias formações assim paralelas, e inclusive de trabalhar com vidas passadas, e eu tinha um bloqueio muito grande para falar em público, para dar cursos, e eu tinha descoberto, né, com a terapia de vidas passadas, que era uma vida onde eu tinha sido um professor universitário bastante ativo, mas eu tinha sofrido muito. Então eu tinha medo de novo de me colocar diante das pessoas e de sofrer, né? Eu sabia que era aquilo, mas eu não tinha conseguido limpar esse bloqueio. E com o Theta Healing foi uma coisa muito impressionante, que eu realmente me soltei, e aí eu tive muita vontade de levar essa ferramenta para mais pessoas. Depois disso, né, eu então fiz vários cursos, né, e fui para Montana, onde eu fiz praticamente todos os cursos de Theta Healing e me tornei Master Science, né, de Theta Healing. E hoje, basicamente, eu trabalho com o Theta Healing, com a constelação familiar, com a experiência somática e várias outras, né? Eu vou sempre fazendo um caldeirãozinho assim. Hoje o meu trabalho é muito intuitivo. E hoje, né, eu tenho uma clínica que realmente sempre foi um sonho, que é minha, né, no Santo Agostinho, e é onde eu dou os meus cursos, faço constelações, atendimentos e vivências, né, e encontro de outros terapeutas. Bom, é isso então, eu vou ficando por aqui, espero que a minha história tenha inspirado você, porque é muito importante lembrar que a vida é o que é. Se ela é céu, se ela é inferno, depende de como a gente olha, depende de como a gente lida com as questões. Então, eu espero que você sempre faça das adversidades um trampolim para se desenvolver, um trampolim para trazer sucesso na sua vida. De alguma forma, é isso que eu sempre procurei fazer, e eu espero que você possa tirar um bom proveito dessa história. Até o próximo episódio, eu espero você!